Vamos continuar aqui a nossa caminhada, respondendo mais algumas perguntas. Lembrando que você pode mandar sua pergunta por telefone, 12 31 86 2600, ou por e-mail. E-mail que é o seguinte: pergunte e responderemos, tudo junto, @cancionnova.com. As perguntas que vierem por e-mail, são essas que estão aqui, veja, na minha mão, elas serão respondidas no programa seguinte, porque as que já estão aqui é porque já chegaram e não dá tempo de responder tudo no programa só. Muito bem, aqui temos a pergunta da Solange, que é da cidade de São Caetano, ou melhor, desculpa, Campos dos Goitacazes. A Solange pergunta assim: se no próprio Evangelho fala que a salvação é através de Jesus, por que nas orações Maria nos fala, doce coração de Maria seja a nossa salvação? Né? Eu me prostro aos vossos pés. Gostaria de saber se isso é correto ou essas orações foram inventadas pelo povo. Não, é correto, porque a igreja ensina que Maria é a nossa grande intercessora. É claro que a graça quem dá é Jesus, é Deus. O milagre quem faz é Deus. Mas Maria pede. Não foi assim nas bodas de Caná? Meu filho, eles não têm mais vinho. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vim ao mundo para resolver problema de casamento, mas Nossa Senhora não se fez de rogada, né? Chamou o servente e disse: olha, faz o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa. Porque eu pedi, e porque ele me ama como mãe. E aí Jesus fez o que, meus irmãos? Transformou 600 litros de água em vinho. Eu quero chamar atenção para isso, hein? Foram seis grandes talhas de 100 litros cada um. Não foi uma canequinha de água que ele transformou em vinho, não. Viu? Foram 600 litros. Por quê? Porque a sua mãe pediu. Então, Nossa Senhora, a igreja ensina que ela não é uma substituta de Jesus. Né? Ela fica no lugar de Jesus entre nós e Deus. Não. A mediação de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, você está vendo essa caneta aqui? Dentro dessa caneta aqui tem uma carga, não tem? A carga é por dentro da caneta. A intercessão de Nossa Senhora é por dentro da intercessão de Cristo. Cristo é a ponte entre Deus e o Pai. São Paulo diz, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,4. Né? Maria não é outra ponte, Maria não é pontífice, Maria ela passa através da ponte, por dentro da ponte. Se não houvesse Jesus, a intercessão de Maria não teria valor nenhum, como de nenhum santo, como de nenhum anjo. Mas como já existe essa ponte, então o que Maria faz? A mediação dela é através de Jesus. É uma mediação subordinada, é uma mediação que coopera com a mediação de Jesus. Entendeu? Por isso que todas essas orações, doce coração de Maria, sede a nossa salvação, ou seja, rogue a teu filho por nós, não é? Porque ela é o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos, o auxílio dos cristãos, entende? Então, por isso que a igreja ensina, pede à mãe que o filho atende. Faça a experiência. Você que não acredita, faça a experiência. Depois você me fala. Bem, aqui eu tenho a pergunta que vem do Arnaldo Fernandes, que é da cidade de Peixe-Boi, no Pará. Ele diz assim: quer saber onde na Bíblia está falando que existe purgatório. Veja, meu amigo, a palavra purgatório você não vai achar na Bíblia, porque a palavra purgatório é uma palavra que a teologia católica moldou para explicar uma realidade que está na Bíblia. Qual é a realidade que está na Bíblia? A realidade de que é possível nós termos pecados perdoados depois da morte. E um exemplo clássico que a igreja dá é de um grande doutor e santo da igreja, São Gregório Magno, que cita aquela passagem onde Jesus diz assim: só tem um pecado que não pode ser perdoado nem nesta vida e nem na outra, é o pecado contra o Espírito Santo. Ora, se esse é o único pecado que não pode ser perdoado nem nesta vida e nem na outra, então quer dizer que tem outros pecados que podem ser perdoados na outra.
Você entendeu? E onde é que esses pecados são perdoados na outra vida? Nesse estado de vida que a igreja chama de purgatório, que não é um lugar. Porque quem vai para o purgatório, para esse estado, não é um corpo, é uma alma. E a alma é espírito. A alma não ocupa espaço. Então, o que é o purgatório? Purgar, o verbo purgar, quer dizer limpar. Quando você tem... Vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, mas quando você tem uma ferida que está soltando pus, e você aperta aquela ferida, e você tira aquele pus com um pano, com uma gaze, com algodão, você fala que você está purgando a ferida, você está limpando. Então, o purgatório é uma purgação dos pecados da alma, das imperfeições. Para quê? Para que a alma possa chegar ao céu santa. Se você quiser estudar isso com mais calma, eu tenho um livro, não sei se ele está aqui, mas se não tiver não tem problema, que eu escrevi sobre o purgatório, né? O que é o purgatório? E é um livro muito bonito, porque nele eu coloquei um tratado do purgatório que foi escrito por uma santa, chama-se Santa Catarina de Gênova, que viveu em 1571. Ela escreveu o chamado Tratado do Purgatório. Ela diz que viveu 2 anos na Terra, um verdadeiro purgatório. Então ela escreveu esse tratado. E eu publiquei esse tratado dentro desse livro. O livro chama-se O Purgatório, o que a Igreja ensina. A gente mostra esse livro aqui a qualquer hora. Bem, outra pergunta que nós temos aqui da Luciana Barbalho, que é da cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. A Luciana pergunta assim, quer saber se Jesus pecou ao se revoltar no templo com o comércio que estava na porta e destruí-los. Quer saber se neste momento ele cometeu realmente o pecado da ira. Não. Jesus é Deus. Deus não pode pecar. Ok? Então Jesus ali, segundo o entendimento da igreja, realizou um ato de justiça. Por quê? Porque a casa do seu pai, que é a casa dele, casa de oração, estava sendo transformada num covil de ladrões. Ora, eu pergunto, se a sua casa, a casa onde você mora, pensa bem, alguém chegar lá, começar a profanar a sua casa, desrespeitar a sua casa, e você passar a mão num chicote e botar todo mundo para fora, você está pecando? Não, não, a tua casa é sagrada, ninguém pode profanar a tua casa. Nem a polícia pode entrar na sua casa sem um mandato judicial. E Jesus é Deus. Ele viu o templo, que era a casa de Deus, a casa dele, do pai dele, sendo profanada. Ele passou a mão no chicote e botou todo mundo para fora. Um ato de justiça. Por isso a igreja não considera que houve pecado. Está aqui o livro Purgatório, que eu falei, né? O que a igreja ensina. E aqui embaixo está registrado, olha aqui, ó, coloquei aqui embaixo, incluindo o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510. É uma beleza esse Tratado do Purgatório. Recomendo a você que quer conhecer sobre o Purgatório, leia esse livrinho, porque aqui eu coloquei o que os santos ensinam e o que a igreja ensina sobre o Purgatório. Assim, e outra coisa que eu quero dizer, aqui eu coloco o embasamento bíblico do purgatório, o que a Bíblia fala do purgatório, o que a tradição da igreja fala do purgatório, o que os santos falam do purgatório, o que os papas falam do purgatório, entende? Então aí você tem esses ensinamentos. Bem, vamos ver aqui a pergunta do Paulo Vilela, que vem de Contagem, Minas Gerais. O Paulo pergunta o seguinte, sobre o Apocalipse 8 e 9, que fala sobre as 7 trombetas. Eu tenho 11 anos e quero que o senhor me explique o tema acima. Ô Paulo, primeiro parabéns, você é um menino de 11 anos, já quer saber sobre o Apocalipse, Paulo. Tem gente que já está na minha idade e nunca leu o Apocalipse. Ô Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Explicar as 7 trombetas do Apocalipse agora não é muito fácil, porque eu precisava de mais tempo. É algo simbólico, algo onde Deus mostrou para São João, dentro da revelação do Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, mostrou a ele certas coisas que iam acontecer na história da igreja.
em 7 momentos diferentes. Neste CD que eu falei, que eu gravei sobre o curso bíblico, a última parte desse curso bíblico tem mais ou menos 4 horas de gravação, onde eu explico todo o livro do Apocalipse. O Paulo, é o livro talvez mais difícil da Bíblia para ser explicado. Por isso que eu não tenho condição de responder para você aqui em 1, 2 minutos. Então, vou recomendar para você a editora Cleofas, pelo site www.cleofas.com.br. Quem quiser pode adquirir esses CDs. Pode adquirir sua parte, se quiser, lá do Apocalipse, e você aí estudar como que a igreja interpreta o Apocalipse. Não é fácil, porque é cheio de figuras. Por exemplo, o que significam aqueles 4 anciãos, ou os 24 anciãos? O que significam os 4 animais que se prostram diante do Cordeiro e adoram o Cordeiro? Se a pessoa não tiver feito um curso bíblico, não entende nada. Os 24 anciãos representam o quê? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, que formam 24. Os 4 animais significam o quê? Os reinos da natureza que adoram o Criador. E assim é cheio de figura. Entende, Paulo? Parabéns por você, um menino tão novo, já querer saber isso. Ouça esse CD que você vai poder compreender essa questão. Bem, a pessoa pede para responder por e-mail. Eu vou responder para todos e depois eu respondo para ela também por e-mail, mas eu não vou dizer o nome dela, tá? É uma pessoa de Brasília e ela pergunta assim: qual a sua opinião da igreja? Qual a sua opinião da Igreja Católica Apostólica Brasileira? E a diferença com a Igreja Católica Romana e qual seria o líder da Igreja Católica Brasileira? Bom, veja bem, a Igreja Católica Brasileira não é a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Brasileira, ela foi fundada por um bispo brasileiro, por volta de 1940 e pouco, que ficou sendo chamado de Bispo de Maura, que é aqui de uma cidade de São Paulo, se não me engano, Botucatu. Ele rompeu com a igreja, rompeu com o Papa e fundou uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ele manteve tudo parecido com a Igreja Católica, ele manteve bispo, manteve padre, só que separado da Igreja Católica. Então, para a Igreja Católica, não tem validade os sacramentos celebrados por essa igreja. Entende? Então, não é opinião minha, aí é a opinião é a palavra da igreja. Então, você que é católico, foi batizado na Igreja Católica, viva na Igreja Católica Romana, ou seja, cujo chefe é o Papa. O chefe dessa igreja, depois que esse bispo morreu, ele deixou um sucessor dele. Mas são sucessores que não têm validade para a Igreja Católica. Entendeu? Bom, aqui vamos ver outra pergunta que vem aqui do nosso ouvinte, telespectador José Neto, que é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: quer saber qual a explicação e diferença entre alma e espírito? Bom, o José, não tem diferença entre alma e espírito. Quem é que diz isso? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 367 do Catecismo, diz que a alma é espiritual. Você entendeu? Então, a alma é espírito. Assim como o corpo é material, então entre corpo e matéria não tem diferença, entre alma e espírito também não tem diferença. Então, o espírito é a substância da alma, assim como a matéria é a substância do corpo. Então, quando o Catecismo explica, quando São Paulo fala corpo, alma e espírito, São Paulo não quer dizer que nós temos 3 partes, corpo, alma e espírito. Não, o Catecismo diz que nós temos 2 componentes perfeitamente unidos, corpo e alma. O corpo é material, a alma é espiritual. O que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. A alma é espiritual. Parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica. Você vê a importância do Catecismo? Aí não sou eu respondendo para você. Aí é a igreja respondendo para você, com o Catecismo que foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo.
Entendeu? Esta é a nossa segurança. Valdomiro Martins, que é de Vilhena, em Roraima, pergunta assim: qual a posição da igreja em relação às pessoas que fazem benzimentos em suas residências? Veja, a igreja não quer que isso seja feito. Porque quem é que pode benzer? Só quem recebeu o sacramento da ordem, ou seja, diácono, padre e bispo. Por quê? Porque quando o padre, o diácono, o bispo, ele é ordenado, as mãos dele são ungidas com óleo santo, entende? Então ele recebe uma unção específica para isso, não é? Para abençoar. Então você precisa abençoar seu carro, sua casa, sua fazenda, abençoe, mas leve ou um diácono, ou um padre, ou um bispo. Ou quer uma bênção para você, então procure um padre, um diácono. Agora, é claro que a gente pode rezar pela pessoa. Isso não é benzimento. Eu posso pedir a bênção para uma pessoa. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe esse meu filho, abençoe, né, essa pessoa que está com problema, que eu estou rezando por ela. Você pode e deve fazer isso. Agora, você não pode, o leigo não pode dizer, eu, né, te benzo, né? Não, aí tem que ser o padre. Dar a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ser padre ou diácono ou bispo. É o que a igreja ensina. Vamos pedir a bênção. Você pode dizer, Deus te abençoe. Não, o pai, a mãe diz para os que Deus te abençoe. Aí está pedindo a bênção de Deus. Deus te abençoe, entendeu? Você está pedindo, rogando a bênção. Isso é bom, isso precisa ser feito, isso deve ser feito. Né? Porque, veja bem, aqui o livro do Eclesiástico, no capítulo 30, no capítulo 3, Eclesiástico 3, diz assim, versículo 11, a bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. Então, o pai precisa realmente abençoar seu filho e tal. Agora, fazer benzimentos, aí a igreja não concorda. Bom, aqui a pergunta, deixa eu ver se a pessoa, né, não quer que não diga o nome dela. Não, aqui não tem nenhuma observação, então é a Germina Almeida, que é de, acho que é Tanabi, ou Janabi, em São Paulo. Ela diz assim, boa tarde, professor Felipe, gostaria de saber, quem não é casado e mora junto, por que não pode receber a Eucaristia? Ô Germina, não pode receber a Eucaristia porque não está vivendo de acordo com as leis da igreja, a vontade de Deus. Por quê? Qual é a vontade de Deus? É que todo mundo que vai morar junto, vai ter vida conjugal, vida sexual, se case, põe uma aliança no dedo e se case diante de Deus. Porque Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu. Esse Deus uniu é pelo sacramento do matrimônio. Então a igreja ensina o seguinte, só pode viver vida conjugal, marital, matrimonial, quem recebeu o sacramento do matrimônio. Entende? Então, as pessoas que só se uniram, só no civil, ou então essas pessoas, elas têm a sua fé católica, devem continuar na igreja, devem rezar. Diz o Papa João Paulo II, naquele documento dele sobre a família, familiares, consortes, essas pessoas não devem ser discriminadas, não devem abandonar a igreja, devem educar seus filhos na fé da igreja, mas não podem receber os sacramentos. Por quê? Por que ela não pode, por exemplo, se confessar? Porque se ela se confessar, o padre vai dizer, olha, você agora precisa arrumar sua vida matrimonial, senão você continua em estado de pecado. E ela não vai arrumar. Assim, então ela não pode confessar. E também não pode comungar. Mas não deve, repito bem, não pode ser discriminada, deve ser acolhida na igreja, e deve rezar, e deve fazer de tudo para você acertar a sua situação. Será que esse casamento, o primeiro casamento, não sei se houve um primeiro casamento, será que ele foi válido? Será que não é o caso de examinar se vale a pena entrar num tribunal da igreja para examinar isso? Ou se vocês são casados e não tem nenhum impedimento, por que não vão para a igreja e não se casam? Se os dois são solteiros, entende? Então o importante é fazer a vontade de Deus. Aí nós seremos felizes.
e vamos poder receber todos os sacramentos. Bom, aqui uma pessoa que pede para não dizer o nome dela, eu vou dizer só a cidade, Rio de Janeiro, e ela deseja saber como fazer para cancelar o casamento. Olha, não existe cancelamento de casamento. O que existe é o seguinte: o tribunal declarar que o casamento não valeu, ou seja, nunca houve um casamento válido. Porque se o casamento foi celebrado de maneira válida, ele não pode ser anulado nem cancelado, entendeu? Então, eu preciso entender isso. Pois houve um casamento forçado. Bom, se o casamento foi forçado, realmente ele pode ter sido um casamento que não valeu, um casamento nulo. Porque o que é fundamental, gente, para que um casamento de fato aconteça? O fundamental para que um casamento aconteça é aquilo que a igreja chama de livre consentimento. O que é o livre consentimento? É aquele sim que você diz do fundo do coração. O padre pergunta: vocês estão aqui, querem se casar, é de livre, espontânea vontade? Vocês não estão forçados? Não estão com medo de nada? Não é porque ela está grávida? Não é porque vocês não querem matar o sogro ou a sogra de desgosto? Não, nós queremos casar sim. Eu conheço bem ele, ela me conhece bem, ela é pobre, eu sou feio, ela é bonita, mas nós queremos casar assim mesmo. O amor é insuperável, né? Então, se não tem nenhum obstáculo, então o casamento vale. Entendeu? Agora, se alguém casou forçado, com o outro mentindo, com chantagem, aí esse casamento pode não ter sido válido. Então, o que o tribunal vai dizer? Ele não vai dizer: olha, nós estamos anulando o seu casamento. Não, porque o casamento não existiu. Ele vai dizer: nós estamos declarando que o seu casamento nunca existiu. Você é solteiro. Pronto, entendeu? Então, pode acontecer. Se o casamento foi forçado, realmente pode acontecer isso. Bom, outra pessoa... Acabou? Bom, então já não vou para outra pessoa. Olha, sobraram aqui várias perguntas ainda que chegaram por e-mail. Não tem problema. Eu peço a você que acompanhe nosso programa, que você tenha paciência. Você vê que eu não gasto tempo aqui com lero-lero, né? Não gasto. É uma pergunta atrás da outra. Mas também, a gente também não pode correr demais, tá? Então, semana que vem essas perguntas voltam, as suas vão entrar aqui embaixo, tá? E se você tiver paciência, a sua pergunta vai ser respondida. Quero só mostrar mais uma vez esse livro, que muitas pessoas têm problemas nesse assunto, problemas no casamento. Olha, gente, isso aqui é a experiência de 40 anos minha de trabalhar na igreja, concurso de noivos, encontro de casais, 1000 programas de rádio, televisão, palestra no Brasil, fora do Brasil, sobre casamento. Eu fiz uma síntese de todos os problemas que eu lembrei na vida dos casais, ok? Então, recomendo aí para quem trabalha com curso de noivos, trabalha com encontro de casais, enfim, mesmo você que, né, já é casado, para você até evitar que esses problemas aconteçam na sua vida, ou você que é noiva, é namorado, entende? Assim você, olha, eu tenho que tomar cuidado com isso, tenho que tomar cuidado com aquilo, para não acontecer, né, disso vir atrapalhar meu casamento. Muito bem, então, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de ser grato a Deus, contribuindo com a Canção Nova, ok? Para que eu possa estar aqui sempre fazendo esse programa, ok? E até a nossa próxima sexta-feira, se Deus quiser.